tempestade acalmada. Versículo 35. Naquele dia, chegado o fim da tarde, Jesus diz aos seus discípulos, apóstolos, atravessemos para o outro lado. Do quê? Outro lado do quê? Do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia. Após deixar a turba, a multidão, acolhem-no no barco, do modo que estava. E outros barcos estavam com ele, claro. Ali perto do mar, um montão de gente ia barco. Né? Não vamos esquecer que a questão de o quanto aquele povo estava estimulado a seguir Jesus, e nós vamos lembrar, não apenas pelo que falava, mas principalmente pelo que ele fazia, não é? Pelas curas. E outros barcos estavam com ele. Ocorreu uma grande tempestade. Desculpa. De vento. Tempestade de vento. As ondas se lançavam para dentro do barco, de modo a encher-se já o barco. Eles estavam na popa, dormindo. Eles não. Ele, Jesus, estava na popa. A popa é a parte de trás do barco, ok? Estava lá, não era ele que estava levando o barco, ele estava lá quietinho, descansando, aparentemente dormindo. Alguém imagina Jesus apagado? Essa consciência desperta, apagado? Mas ele estava lá, tudo isso fazia parte de uma lição, ok? Ele pediu para ir para o outro lado, então ele sabia que iria-se de barco e já estava lá promovendo uma lição. Então, estava lá, aparentemente, dormindo, quando o despertam, dizendo-lhe, mestre, não te importa que estejamos morrendo? A palavra aqui na minha tradução é perecendo, mas perecendo é morrendo. Mestre, não te importa que estejamos morrendo? Despertando, Jesus repreendeu o vento. Primeiro repreendeu o vento. Jesus tinha poder sobre o vento? Pensamento e vontade manipulam os fluidos. Jesus é um espírito puro. Ele tem condições plenas de movimentar os fluidos com seu pensamento e a sua vontade, que não por acaso são puros. Então ele diz, quero ser limpo, para uma pessoa chagada, para uma pessoa cheia de feridas, faltando partes do corpo. E ele diz, quero ser limpo. E a pessoa imediatamente fica no estado melhor do que antes da doença. Por quê? Porque o seu pensamento e a sua vontade, atributos dos espíritos, todos nós, quando somos criados por Deus como espíritos, recebemos do Pai vontade e pensamento. E aí Jesus repreendeu o vento, ou seja, mesmo que ele tenha feito só assim, imediatamente a ventania parou, acabou. E disse ao mar, silencia. Ele disse ao mar, ele estava simplesmente mostrando para todos que o mar ia parar e era ele o responsável. Cala-te, silencia. Cessou o vento e houve grande calmaria. Não é que diminuiu o vento e ainda tinha umas ondinhas. Não, o vento parou, total, 100%. E se estabeleceu uma calmaria na água, né? Disse Jesus, então, àqueles que o despertaram, por que estáis temerosos? Ainda não tendes fé? Então, a lição que se deu foi a lição da fé. Não adianta, lembra que antes foi a lição do reino de Deus, que ele comparou ao grão de mostarda?
Não adianta nós queremos construir nós o reino de Deus se não temos fé para fazer isto. A fé é o motor, é a alavanca que faz as coisas acontecerem, que faz com que a força seja mobilizada para a transformação. É a fé. Ora, como é que eu vou fazer o trabalho se eu não tenho força? A força está na fé. Se eu não tiver fé, eu não faço o trabalho. Eu não vou construir o reino de Deus em mim se eu não tiver fé. E eles estavam com Jesus, já tinham visto Jesus fazer muitas coisas. E mesmo assim foram acordar, dizendo que se não acordassem, eles morreriam. Ah, quer dizer que se eu não vir os amigos espirituais, se eu não tiver presenciado uma reunião mediúnica, eu não acredito, vou fazer como Tomé, só acredito vendo. E aí Jesus aparece para ele, a sua segunda aparição, porque na primeira, na verdade, ele aparece aos seus apóstolos, mas na primeira Tomé não estava, na segunda, quando ele aparece, ele diz para Tomé, bote aqui a sua mão na minha pleura, porque Jesus tinha um corte advindo, que ele aparece com as chagas da crucificação. E diz que Tomé colocasse a mão dentro da ferida, lá na pleura. Por que estáis temerosos? Ainda não tendes fé? Tanta coisa estamos passando no mundo atualmente. Tantos medos, tantos desesperos. E seria muito bom se nós ouvíssemos Jesus a nos dizer: por que estáis temerosos? Ainda não tendes fé? No versículo 41, o último deste capítulo, temendo muito, diziam uns aos outros, que ouviram Jesus perguntar: quem é este que tanto os ventos quanto o mar lhe obedecem? Vejam, eles ainda estavam nas conjecturas. Eles sabiam, mas ainda não sabiam. Nós sabemos, mas ainda estamos construindo o nosso saber. Nossa fé é raciocinada. Por isso dá uma têmpera de força indestrutível. Mas para isso tem que descer daqui, da nossa mente, para o nosso coração. E é por isso que vamos continuar recebendo oportunidades de provas desafiantes, de dificuldades, porque somente neste contexto é que poderemos exercitar o fortalecimento da nossa fé, de transmutarmos o que sabemos para cá e sentirmos efetivamente a força, sentirmos a força do poder de Deus que nós entendemos existir.